Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar do arquétipo do trickster no cinema. Primeiro, uma explicação rápida sobre o que é arquétipo. Eu já expliquei em outros vídeos, mas é sempre bom lembrar. Os arquétipos, segundo a psicologia analítica, eles são elementos que estão no inconsciente coletivo, ou seja, dentro daquela dimensão que todos os seres humanos compartilham, que é o que o Jung vai chamar de inconsciente coletivo, tem algumas formas que elas vão aparecer em diversas sociedades diferentes, de diversas formas, com diversas roupagens, só que vão tratar da mesma coisa, do mesmo assunto. Por exemplo, eu já falei exaustivamente do arquétipo materno, porque ele é talvez um dos arquétipos, está ali na lista dos mais importantes, os mais influentes. Em todas as mitos, religiões e crenças, a gente vai ter esse arquétipo se manifestando de forma muito forte, até porque ele é aquilo que nos mantém enquanto espécie, né? Precisa ter uma mãe que precisa ter um filho. E esse arquétipo ele vai se repetindo. A gente vai ter na cultura andina, né, na cultura da América Latina, a Pachamama. A gente vai ter Iemanjá na cultura Yorubá. A gente vai ter Afrodite na mitologia grega. A gente vai ter Freia. A gente vai ter Gaia. A gente vai ter nomes diferentes desse arquétipo materno. Então, se você não entendeu ainda o que é arquétipo, pensa assim: todas as histórias vão ter alguma divindade que vai ter nome diferente, costume diferente, mas em alguma proporção elas vão ser iguais. Por exemplo, Thor, deus do raio, Zeus também é, Tupã também é, Xangô também é. Então a gente vai ter esse elemento central e ele vai ser compartilhado por diversas civilizações, sociedades em diversos lugares diferentes do mundo. O arquétipo do trickster, ele também se manifesta de igual forma. A gente vai ter Mercúrio, a gente vai ter Loki na mitologia nórdica, que hoje está aí no cinema. A gente tem o palhaço, que também deriva de tudo isso. E como a gente está falando de cinema, eu vou falar desses dois específicos. O Loki, que tem a sua série, que ele aparece na Marvel, e também o Coringa, o Joker, mais especificamente esse último do Joaquin Phoenix, que não tem o Batman, né? Ele aparece, mas enfim, é outra história. Quando Jung vai falar do arquétipo do trickster, é no livro Os Arquétipos e o Inconsciente Coletivo, ele vai trazer uma descrição muito interessante, que é assim: o trickster, ele é aquele herói que, através da sua bobeira ou da sua idiotice, vai resolver os problemas que outras pessoas com maior habilidade não conseguiram resolver. É tipo assim, o cara, ele é tão sacana, tão bobo e tão fora da caixinha, que ele consegue atingir os objetivos que o herói lutou tanto para atingir. E como ele é um arquétipo, ele vai ter positivos e negativos, como todos os arquétipos, ele vai ter essa dualidade. No caso do Loki, ele é subvertido por conta da narrativa da Marvel. Ele é uma coisa na história em quadrinho, ele é outra coisa no cinema, e ele é outra coisa na mitologia nórdica. Mas em todas elas ele carrega esse manto, né, do piadista, do trapaceiro, do mentiroso, e através da própria estupidez ele consegue resolver problemas que as pessoas com maior habilidade não conseguem. Se você de repente assiste a série do Loki, você vai ver essa transformação desse personagem sem perder a característica do trapaceiro que ele é. Mas acontece essa transformação. O Jung traz essa palavra, né, a estupidez do personagem. E eu acho que ele fica muito mais claro no Joker, né, no Coringa, que é esse do Joaquin Phoenix, porque ele carrega nele uma coisa que a sociedade está precisando, que até no fim do filme, ele... Naquela cena, na época que ele sobe no carro e ele se levanta, ele já levanta como o Coringa, que é esse que conseguiu atingir um objetivo, ele conseguiu mandar uma mensagem. E é exatamente como o Jung fala, através da própria estupidez dele, ele consegue traduzir o que um povo inteiro estava precisando, estava querendo.
que é toda a questão sociopolítica de Gotham City, que eu não vou entrar aqui. Para a gente entender esse arquétipo e pensar como que ele se integra com a gente, a nível de arquétipo, todos nós temos esse elemento trapaceiro, que vai ter os seus lados positivos, que de repente não o lado trapaceiro e o lado mentiroso, mas em algum momento o swing, né, o jeitinho brasileiro, por exemplo, em algum momento esse arquétipo ele vai aparecer e ele pode ser benéfico ou ele pode ser negativo, depende de como ele aparece, onde ele aparece. Quando a gente começa um processo terapêutico, a gente consegue identificar alguns sinais que estão relacionados a todos os arquétipos. Claro que assim, se você tem um nível de conhecimento, se não, isso vai ficar a cargo do seu terapeuta e ele vai ou ela vai trazer junto com você alguns aspectos, sem nem falar que é o arquétipo, sem nem falar de que é nada, porque isso não interessa, na verdade, nem para nós, na nossa terapia, né? Nós terapeutas com o nosso terapeuta, mas ele é importante assim, na teoria, para a gente identificar algumas coisas ou algum sonho e procurar excessos que escondem faltas, por exemplo. Quando que o arquétipo do trickster ele é bom? Quando a pessoa está muito engessada, muito dura, muito presa à própria legalidade da vida, as próprias coisas que rolam na vida da pessoa, isso acaba sendo prejudicial. E aí precisa desse cara que passa a perna, que é o trickster. Na mitologia cristã a gente tem Jacó, né? Jacó que passa a perna em Esaú e pega a primogenitura e tal. É o arquétipo do trickster, porque se não fosse desse jeito, a história não seria do jeito que ela foi, segundo a mitologia. Então, é necessário, tanto quanto outros arquétipos, ele também entra nessa lista desses arquétipos que são importantíssimos para a compreensão da vida humana. Tanto quanto o paterno, o materno, o trickster ele tá ali também. Por isso que o Jung ele fala tanto e ele dá tanta importância, porque ele tem o seu papel na nossa psique, na nossa dinâmica. Acho que a palavra já fala, né? Esse trapaceiro, ele não deixa que as coisas fiquem do jeito que elas são. Ele sempre vai dar uma sacudida, ele sempre vai dar uma movimentada. Então, é na terapia que a gente descobre esses aspectos, a gente lida com eles e o principal, a gente integra. Porque não adianta nada você identificar e você ficar naquilo. Você tem que integrar de alguma forma que seja que você tire proveito. Estou por aqui, vamos conversando. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha e um grande beijo até a próxima semana. Tchau, tchau.